meus amigos. Agora, na realização do Evangelho no Lar, vamos dar continuidade, baseado no Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. As preces inicial e final serão feitas por mim, Sérgio. As leituras serão feitas pela Vânia e pela Bianca. Então, inicialmente, vamos nos concentrar, pensar em Jesus, esse Mestre amado e querido, que nos orienta, que nos ama no fundo do coração, emanando luz para todos nós, para que sejamos fortes e não baixemos as nossas vibrações, porque mantendo-as altas, teremos condições cada vez mais de ajudar e amparar nossos irmãos que precisam. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos, abençoe os ouvintes e que a reflexão se realize após a leitura. Que assim seja. Olá, vamos dar prosseguimento à leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 9. Estamos na questão 473. O espírito pode, momentaneamente, revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? Resposta: o espírito não entra em um corpo como tu entras em uma casa. Ele se afina como um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Pergunta 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada a ponto de sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? Sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem se tornado frequentemente, por possessos, os epiléticos ou os loucos, que têm mais necessidade de médico que de exorcismo. A palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Posto que não há demônios nesse sentido e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta e que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Pergunta 475. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar de uma dominação? Pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme? Pergunta 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não se aperceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Se um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, e sobre os espíritos bons para os atrair. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Existem pessoas
que se alegram em uma dependência que agrada seus gostos e seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Questão 478. Pessoas A, animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas, qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, vendo que nada conseguem, afastam-se. Questão 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste aos que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Questão 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isso, e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Oi, meus amigos, depois dessa leitura tão auspiciosa, tão maravilhosa dos nossos irmãos espirituais, apóstolos de Jesus, que nos ensinam tanto nessa labuta diária da evolução, vamos à prece final, abrindo o nosso coração a Jesus, aos nossos amigos, que a luz de Jesus, o Cristo, nos fortaleça para que sairmos no dia a dia das nossas casas, possamos praticar o que aprendemos, sempre, com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, com a espiritualidade maior de luz a nos envolver a todo instante. Que assim seja.